Boa noite. Com muita alegria, começamos mais uma live do IARGS no mês comemorativo à inauguração dos cursos jurídicos no Brasil. Hoje nós teremos a presença ilustre do Dr. Pedro Alfonsin. Ele que é o presidente da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul, vai estar nos brindando aqui com uma live sobre as perspectivas da advocacia nos próximos 10 anos, ou as perspectivas da advocacia para os próximos 10 anos. Boa noite, Terezinha, boa noite a todos que já estão entrando. Eu gostaria de cumprimentar a todos em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, que é a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome de toda a diretoria do IARGS, agradecer a presença, a colaboração e a participação de todos que têm nos acompanhado desde abril, quando a gente começou as lives. E eu queria dizer que a gente está muito contente porque já estamos com 2.121 seguidores no Instagram, 3.186 seguidores no Facebook e 499 seguidores no Twitter. E ainda temos no recém-inaugurado do canal do YouTube, que é o nosso canal de internet mais recente de rede social, nós já temos 359 inscritos. Então lembrem-se, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, cliquem no sininho para receber as notificações e curtam as nossas lives que estão todas lá, as nossas palestras. Boa noite, doutora Sulamita, boa noite, doutor Pedro. Então, doutora Sulamita, eu estava falando agora que nós já estamos com 359 inscritos no canal do YouTube. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Pai. Tudo bem, senhor? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. A doutora Sulamita pediu para eu lhe agradecer imensamente. Sabemos que esse mês de agosto é bastante atribulado, né? Tem Instagram. Eu não estou conseguindo lhe ouvir direito. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, já melhorou. Melhorou? Já. Melhorou? Melhorou. Não, estou vendo que a doutora Sulamita agora fez uma página no Instagram aqui dela. Sim, ela agora tá no Instagram por ela mesma, não mais pela Gisele. Que legal, que legal. Eu vou lhe contar um segredo aqui para todo mundo saber. Ela teve que adquirir um celular novo, aí deu certo. Bacana, eu admiro muito ela e o trabalho que ela faz aí no IARGS. Todo o trabalho feito como secretária-geral aí da Ordem dos Advogados, um trabalho histórico aí nas duas gestões do Dr. Cláudio Lamáquia. É verdade, eu também. Bom, eu sou fã da doutora Sulamita, né? Sim. Doutor Pedro, vou dar uma lidinha breve no seu currículo. Doutor Pedro, então, que é advogado, Pedro Alfonsin, advogado, coordenador geral do CONCAD, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e mestre em Direito pela URGS. Oi, doutor Pedro. Desliguei aqui o telefone, tinha gente ligando aqui. Terezinha... deu, voltou? Deu. Deu. Eu já estava pedindo ajuda para Terezinha. Bom, e o doutor Pedro hoje vai nos falar sobre as perspectivas da advocacia para os próximos 10 anos. O que nos aguarda, doutor? Não, a nossa função hoje, eu acho que o grande desafio como gestor de ordem, né, como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, eu já estou no sistema OAB aí mais de 10 anos, né, presidi a Comissão 1 da Jovem Advocacia, fui o primeiro presidente lá em 2008 e acompanhei, né, mas a gente está vivendo um tempo de muita transformação, né, e onde a gente se pergunta aí... como vai ser o futuro da nossa profissão, né? Eu acho que isso que angustia os advogados do estado aqui do Rio Grande do Sul e de todo o país, né? No momento como esse, onde a gente tem os prazos suspensos, deixa eu arrumar a luz aqui, os prazos suspensos, eu coloquei o computador aqui, hoje está dando um reflexo bem feio no meu óculos, mas deixa eu ver, acho que ajeitou um pouquinho. Precisamos mirar no futuro, né? Eu acho que isso é o mais importante, saber como é que vai ser a advocacia lá de 2030, né? Quais serão as modificações que nós vamos enfrentar dentro da nossa profissão,
para esse profissional que está hoje ingressando na advocacia, mas para todos os colegas que necessitam se reinventar a cada dia. A advocacia é a arte da reinvenção, né? Todo santo dia, quando nós acordamos, vamos para o nosso escritório, atendemos nossos clientes, nós temos que estar preparados para as modificações legislativas, nos adaptar às novas tecnologias, e é isso que a sociedade espera da gente, é isso que os nossos constituídos, os nossos clientes aguardam e esperam do seu advogado, né? Então, esse é o ponto aí que eu quero abordar um pouco hoje contigo, para que a gente troque uma ideia aí para que a gente receba também os colegas aqui, converse, responda as perguntas, enfim. Eu acho que esses são os pontos que a gente vai abordar hoje. Certo, ó. Doutora Sulamita, então, está ali cumprimentando, dando boa noite a todos, em especial ao meu amigo Pedro Alfonsin, pelo importante trabalho realizado junto à Caixa, e hoje ele nos prestigia com esse tema tão instigante. Eu não sei se tu queres que eu vá lendo, se tu lê, depende, alguns conseguem ler melhor essas mensagenzinhas, às vezes fica meio pequenininho, não, tem outros que não conseguem ler, aí tu vai me falando. Eu aqui, eu acho que eu não estava quando ela... Eu devo ter caído a hora que ela enviou. Enfim. Pode ser. Pode ser. Mas reitero, um abraço para a doutora Sulamita, para toda a diretoria do IARGS, que faz um trabalho belíssimo. Também tem esse desafio da reinvenção, que vai contar com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados, porque o IARGS ele não pode parar. O IARGS é o pai e a mãe da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, né? A gente está no mês da advocacia, aí comemorando essa data do 11 de agosto, né, a criação dos cursos de direito no nosso país. Foi um momento ímpar na história do Brasil, né, 1827, um ano da criação aí, tanto da Faculdade de Direito de Olinda como da Faculdade de Direito de São Paulo, né, uma criação tardia, né, porque muito antes disso, nos países do lado espanhol, aqui da América, já haviam criado, né, os cursos de direito, né? Então, no México, Cidade do México, no Peru, que eram as duas capitais, aí, cidades mais importantes da parte espanhola da América Latina, já tinham cursos de direito há muito tempo, né? Isso justifica, inclusive, a separação dos países, né? Quando se cogitou a criação de uma faculdade de medicina em 1811, eu não sei se sabe dessa história, mas é muito interessante. Não, tô louca para ouvir. Adoro saber. Em 1811 se cogitou a criação de um curso de medicina no Brasil, né? Sim. Então, se enviou uma carta para a monarquia portuguesa, solicitando a criação do curso de medicina, e a resposta foi a seguinte: Pérola, agora vocês querem um curso de medicina, depois vocês vão querer um curso de direito, e a partir do curso de direito vocês vão querer a independência do Brasil. Então nós não vamos criar o curso de medicina para não precisar criar um curso de direito, para não precisar dar a independência da pátria. Isso demonstra a importância da nossa profissão, a importância do direito, uma profissão tão questionadora, e a importância dessa data, do 11 de agosto de 1827, né? Na advocacia que conquistou o primeiro, inclusive, a criação do IAB, eu acho que é um ponto simbólico aí da trajetória da advocacia no Brasil. Isso demonstra como é recente a nossa profissão aqui. Antes disso, a advocacia se formava em Coimbra, em Portugal, tinha que ir de caravela para Portugal para estudar e voltar para o Brasil, né? E a gente vê como foram poucos, né? Se imagina que foram muito poucas pessoas que tiveram a oportunidade de ir a Portugal, estudar e voltar para se formar. Sim, era uma coisa caríssima, né? Difícil. Acho que também quem ia não queria voltar, né?
poderiam fazer isso, né? Então, na década lá de 1840, na criação aí do IAB, começamos a profissionalizar a advocacia no nosso país. E o patrono da advocacia, o patrono da OAB, Rui Barbosa, foi fundamental aí na proclamação da República em 1889, na construção da nossa Constituição de 1889, e também Luiz Gama, que agora a OAB está reiterando o papel dele, né? Inclusive criando uma medalha, para demonstrar a importância da advocacia na abolição da escravatura, né? Esses são alguns papéis que a advocacia cumpriu durante toda essa temporada, durante, enfim, toda essa trajetória nossa dentro dos tempos atuais. E aí eu acho bacana a gente trazer esse passado para entender o presente, né? Claro. Eu acho super importante a gente saber a importância das instituições às quais nós representamos. Nós podemos falar da importância mais recentes, como Sobral Pinto, né, ainda os porões da ditadura, defender a prerrogativa dos advogados, defender o Estado democrático de direito à época, né, manter as relações com o governo, inclusive manutenção do habeas corpus na época da ditadura, né? Muitas coisas que hoje se ousam fazer não se ousavam fazer contra a advocacia nem em época, nem nas épocas mais sombrias do país, né? Sim. Então, a nós é muito caro essa história das nossas entidades aí do IAB e da Ordem dos Advogados. E eu acho bacana hoje a gente está aqui junto ao IARGS, no mês da advocacia, tratando o IARGS, que é uma velha senhora, né, digamos assim, muito quista pela advocacia do Rio Grande do Sul, que abrange aí os demais órgãos que compõem aí o organograma da nossa justiça, né, os procuradores, promotores, a advocacia pública, a advocacia privada, é um encontro, os nossos magistrados federais, delegados, né, o encontro da família forense, né? Exatamente. O IARGS congrega toda a comunidade jurídica, né? O IARGS é um encontro aí da família forense, né? E a gente está num ano de pandemia, que talvez seja o ano mais desafiador para toda a sociedade brasileira, a sociedade mundial, né? Onde nós temos os desafios da saúde, da economia, mas os desafios pessoais também. Desafios importantes pessoais que a gente tem passado com muita dificuldade, muitas pessoas com muita dificuldade, né? A gente vê os problemas de um profissional liberal, como um advogado audiencista, que não pode ingressar no fórum, que não tem mais as audiências presenciais, né? Que milita no interior do estado do Rio Grande do Sul, dos advogados, aquele correspondente, né? Perdeu muito espaço agora na pandemia, totalmente. Totalmente, né? Foi daí que eu resolvi trazer essa temática da gente olhar para o futuro, né? Conseguir dar esperança para esse profissional do direito, né? A pandemia, ela serviu para agudizar os problemas que já vinham sendo vividos pela nossa profissão, né? Essa é a verdade. Nós podemos tratar do que eu brinco de maneira jocosa, pode ser assim, mas do que eu chamo de tríade da apocalipse da jovem advocacia, né? A gente está tratando aí de um número de bacharéis em direito e do número de faculdades de direito maior do que em qualquer lugar do mundo, né? Nós somos uma verdadeira nação jurídica, mas isso não significa que é algo positivo. Nós somos uma nação jurídica onde a gente tem 1.200.000 inscritos na Ordem dos Advogados, nós temos quase 1 milhão de estudantes de direito,
Nós temos quase 1 milhão de bacharéis, ou mais de 1 milhão de bacharéis em direitos que não conseguiram passar no exame da ordem. E nós temos os serventuários, os magistrados, né? Então, essa nação jurídica ela é maior que a população de países como o Uruguai, por exemplo. Sim. Né? Então, e isso não é uma coisa positiva, não. É um país que busque a judicialização para resolver seus problemas, e, enfim, é positivo que a nossa sociedade tenha bases jurídicas sólidas, mas, ao mesmo tempo, como diria o nosso presidente Cláudio Lamarck, que presidiu a Ordem de 2007 a 2012, depois foi vice-presidente do Conselho Federal da Ordem, depois presidente do Conselho Federal da nossa instituição, é uma passagem dentro da nossa história negra, esse estelionato educacional cometido com os jovens que ingressam em uma faculdade e paga R$ 99 por mês, agora vai fazer de forma online e acha que vai ter espaço no mercado de trabalho. Muitas vezes sacrifica seu horário, a sua renda, e não consegue minimamente desempenhar um desempenho Doutor médio. Pedro, eu tenho uma curiosidade, porque eu sabia que a UAB não permitia que os cursos de direito fossem online. Mas agora não tem mais o que fazer, doutor Pedro, quanto a esse assunto? Na realidade, é uma briga da nossa instituição. Eu não consigo ver as mensagens dos colegas. Não está conseguindo? Ah, então vou te dar uma lidinha. Vamos ver aqui, ó. Teve a da doutora Sulamita, depois a doutora Fabiana da Cunha Bart. Parabéns pelo trabalho da Caixa de Advogados, diretoria extremamente dedicada à assistência da advocacia. Depois, doutor Lauri Koch, que colocou, deixa eu chegar lá, muito bom, parabéns. Doutor Raimar Machado, que entrou para nos assistir. E advogado Márcio Macedônio, saudações da subseção de Guaíba. Então, eu mando um grande abraço para os Macedônios. Realmente não trancou as minhas mensagens, não entrou nenhuma. Eu não sei, isso acontece, de vez em quando acontece, não sei explicar, não tenho tanto conhecimento assim das lives do Instagram. E eu não sei se é alguma coisa que a gente aperta e elas desaparecem. Mas a questão é assim. Toca assim na tela, não sei. Um abraço para o meu amigo Lauri, pai de duas advogadas competentíssimas, a Lisiane Koch e a Mari Koch também, que tem uma banca importante aqui em Porto Alegre. Para o doutor Raimar Machado, para a doutora Fabiana Bart, que faz um trabalho exemplar na diretoria da Ordem dos Advogados, coordenou agora, de maneira marcante, a nossa primeira conferência digital e a nossa maior conferência, né? Maior conferência da história da Ordem, com 5.000, 6.000 inscritos. Isso é o máximo, né, doutor? Foi muito bom. Poder dialogar não só com os advogados, mas com os estudantes de direito e com toda a sociedade. Mas nós vínhamos apontando aí os problemas, né, os dilemas vividos no mercado de trabalho já esgotado, né? O Brasil vive uma crise econômica aguda de 2014, aí com alguns, como a gente chama aqui no Brasil, voo de galinha, né? Pequenos voos de galinha mal sucedidos, mas a gente vive uma crise que ela é agudizada ainda mais aqui no estado do Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul nós não conseguimos pagar mais os nossos servidores públicos, nós temos as empresas saindo do estado. Então, essa crise, esse cenário global, junto com o número de advogados que ingressam no mercado, acaba que nós não damos vazão aos bacharéis, os novos advogados, e a renda da advocacia ela é, consequentemente, achatada, né? E se soma a isso dois pontos. O primeiro ponto, que é a morosidade do Poder Judiciário, não por culpa dos nossos magistrados aqui do Estado tão competentes, mas por situações externas. No passado nós tivemos a greve dos serventuários, nós não conseguimos, por uma série de motivos, ainda ter uma digitalização satisfatória dos processos judiciais.
Agora nós temos uma pandemia no qual a gente teve que suspender os nossos processos, 80% dos processos são físicos, e nós temos que olhar para esse desafio da morosidade do Poder Judiciário e encarar em conjunto. Nós temos que dizer sim que o Poder Judiciário é essencial, sim, a presença do advogado dentro da estrutura do Poder Judiciário e, sim, as prerrogativas da advocacia. E não a robotização da nossa profissão. Né? Nós não queremos estar aqui e viver simplesmente passar a emoção de um divórcio, tratar de temas tão caros como o direito do trabalho, simplesmente por uma tela de celular. A gente sabe que isso vai nos levar, a médio prazo, a um algoritmo estar julgando processos, estar julgando a liberdade do cidadão, estar julgando a dignidade de um cidadão que vai requerer uma previdência, e não é isso que a gente quer. Não é isso que é a justiça. A justiça não é somente o la bouche de la loi, como diriam os positivistas, né? A justiça deve, sim, ir na pele, ter o que chamam de skin in the game, né? As pessoas têm que viver a sociedade, têm que ser compostas pela função do magistrado, não somente o técnico, mas também o político, no sentido de sentir os processos, de viver a comunidade no interior do Estado. E isso eu penso que isso é fundamental. Eu realmente não consigo olhar os colegas que entram, nem que acessam, mas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Entrou, vamos ver aqui. Peraí que eu volto lá nas saudações da subseção de Guaíba, foi a última coisa que eu tinha lido, né? Sim. Depois do doutor Fabrício Fai, bateu umas palminhas. Um abraço. Nini Rio, não sei se tu conhece, não sei se tem outro nome. Sim. Doutora Sandrini. Tá bom. Doutor Antônio, doutora Justina, a doutora Sandrine deu um abaninho. Um abraço. Alfonsim Nando, acho que é isso. Sim. Bom, não, só para... Não, mas se tiver alguma mensagem eu te aviso, mas no momento ainda não temos nenhuma pergunta. Só as pessoas entrando nas lives. E JMJ Advogados da subseção de Itaqui, presidente Jean. Ele que está falando aqui, está dando um oi também. A subseção de Itaqui é um exemplo disso, né? A inserção de uma subseção como Itaqui, de um advogado que está diametralmente longe aí da nossa capital, de como esse advogado entrar de maneira global na advocacia. E é isso que a gente vai tratar um pouco aqui. Né? Isso que a gente pretende tratar um pouco aqui. Então, eu estava falando da questão dos problemas do Poder Judiciário. E nós vemos aí, dentro E eu acho que está dando boa noite aqui, eu acho que é o professor Alencar Proença, lá de Pelotas. Alencar, 1943, eu acho que é ele. Se é ele, super beijo, professor, tô com saudade. Ele foi meu professor. Um querido paraninfo da minha turma. Então, assim, eu acho que os pontos que eu gostaria de tratar aqui é a questão da morosidade, das dificuldades que o Poder Judiciário enfrenta, que acrescentam um pouco ainda mais, e isso é importante tratar, da dissonância do Poder Judiciário em relação à sociedade. Né? Um cliente hoje, uma empresa, ela tem um período médio aí de existência de 4 anos. Uma empresa bacana dura 10 anos. Poucas empresas sobrevivem mais que 15 anos. Os nossos processos judiciais duram 20 anos, 25 anos. A gente tem processos judiciais aí durando mais. E a gente precisa conseguir fazer entregas mais rápidas às sociedades no tempo que a sociedade espera do Poder Judiciário. A gente precisa, sim, questionar como a gente pode fazer uma disrupção no modo onde a gente faz a justiça hoje em dia no Brasil. Né? E isso é muito difícil, é um desafio enorme de mulheres e homens, advogados, advogadas, magistrados, da gente sentar e saber como a gente vai fazer essas entregas para a sociedade de maneira da gente permanecer essencial.
de nós permanecermos essencial e da sociedade confiar no Poder Judiciário. Quando vai fazer um esbulho possessório, quando alguém toma uma propriedade alheia, ou como a gente vai afastar um agressor de uma mulher agredida pela Lei Maria da Penha, como a gente vai tirar bens de um devedor contumaz de uma maneira célere. Né? Isso são pontos que a gente tem que se reunir, sentar junto na mesma mesa. Eu costumo dizer que os interesses da advocacia, dos magistrados, dos promotores, 99,9% são os mesmos. É construir um ordenamento jurídico melhor. Né? É uma falácia afirmar que a advocacia está de um lado e os magistrados estão do outro. Na realidade, nossos objetivos são os mesmos, muitas vezes. É lógico que se destaca sempre aquele trabalho feito em relação às categorias, que são legítimos os pleitos, né? Então, o pleito de um magistrado... Vou lhe interromper, porque temos algumas mensagens aqui. A doutora Taniara Peixoto está dizendo que é subdelegada da seção de São Luís Gonzaga, lhe mandando um abraço. E eu acho que aqui é a Mariana Portucoque, mas está dizendo Maria Portucoque, não tenho certeza se é ela. Doutora Ana Lúcia Piccoli entrou, o doutor Fabrício Fai falando, realmente o tempo de tramitação da Justiça Estadual é absurdo. Depois, o doutor Jean lá está aqui dizendo, o IPROC na Justiça Estadual, com o devido treinamento aos servidores, trará a tão sonhada celeridade. Tenho fé. E depois aqui, parei só um, desculpa lhe interromper. A Ana Ferraz de Lima, boa noite. Se 80% dos processos são físicos, é imprescindível um mutirão para concluir rapidamente a transformação para os processos eletrônicos. Ela colocou uma interrogação, acho que é uma pergunta, não sei se eu li errado. Aí eu trago algumas questões, né? A importância do presidente Ricardo Breyer na nossa adesão ao EPROC do Poder Judiciário Estadual, né? Que é uma conquista enorme, gigante da advocacia aqui do estado do Rio Grande do Sul. A manutenção do EPROC depois, quando foi debatido esse tema no Conselho da Justiça Federal, né? No Conselho Nacional da Justiça Federal, com a presença permanente do presidente Lamarck apoiando o presidente Breyer. E agora, nessa luta pela digitalização dos processos, né? E que essa digitalização dos processos seja responsabilidade do Tribunal de Justiça. Claro. Ela não pode levar isso para a advocacia. Né? Que bom ouvir isso, doutor, porque é difícil, né? A gente ter que se responsabilizar por tudo é complicado. Porque aí tem três pontos na realidade. Primeiro, a questão financeira do advogado ter, sim, né, e temporal também, né, de deslocar, né. Primeiro, uma questão de estigma, que não é essa a nossa função, né. Eu acho que essa transformação ela deve ter, o Tribunal de Justiça tem um orçamento considerável, claro. E por último, né, uma questão de responsabilidade com documentos públicos. Né, onde muitos advogados podem responder por omissões, né? Um escritório hoje, não muito grande, tem no mínimo aí 100 processos judiciais, né? E se nós vamos colocar aí 100 processos judiciais com, digamos, alguns processos aí com média de 100 processos, nós estamos falando de 10 mil folhas para conferir se todas as folhas estão lá de maneira perfeita, caso, né? Então aí a gente tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade do poder público, né? Porque se falta documentação, quem responde é o poder público, não o advogado. Né? Então, não se pode levar a advocacia sobre um pretexto aí da demora, já que o Tribunal de Justiça aqui do Estado, na gestão do presidente Voltaire, tem sido importante na digitalização dos processos, tanto é que já iniciou um processo licitatório, né? Nós já temos empresas que já apresentaram as suas propostas, conferindo com o edital, e nós esperamos que logo inicie em massa essa digitalização dos processos, que nós não podemos viver
no atraso, né? Há quanto tempo a Justiça Federal já roda no EPROC de maneira muito satisfatória, né? É verdade. Mais uma colocação do Dr. Fabrício Fay. O TJ acabou de fazer um prédio novo. Não pode alegar que não tem recursos para a digitalização. Eu concordo com o Fabrício, assim, né? Acho importante o investimento em infraestrutura do Tribunal de Justiça, mas nós temos que pensar na entrega que o Poder Judiciário dá ao cidadão. Esse é o ponto-chave, né, da entrega do Poder Judiciário para o cidadão. Né? O Poder Judiciário está lá não para formar palacetes, e sim para entregar para a sociedade justiça. Né? Justiça, nas palavras aí de Hans Kelsen, Aristóteles, mas a justiça do nosso dia a dia também. Né? Aquela justiça onde o cidadão vai, bate na porta do Poder Judiciário para poder se aposentar, bate na porta do Poder Judiciário para poder se divorciar num litígio, numa separação litigiosa, bate na porta para ver sua liberdade ser perfectibilizada, né? E é esse o Poder Judiciário que o cidadão espera, né? Porque afinal o cidadão, ele é a figura mais importante do Estado Democrático de Direito. E isso é importante a gente referendar quando a gente ocupa um cargo na ordem dos advogados, mas principalmente um cargo de autoridade pública, que aquele cargo pertence aos cidadãos. Né? A Constituição pertence ao cidadão, o cargo do prefeito pertence ao cidadão, que de 4 em 4 anos vota, é verdade, mas a figura mais importante da Constituição Federal é o cidadão brasileiro. E esse cidadão brasileiro, no Poder Judiciário, ele é representado pelo advogado. O advogado é o edificador do direito. E isso é importante destacar, que muitas vezes não se sabe que 70% das causas elas são resolvidas nos escritórios de advocacia. O advogado ele não é só fundamental para a administração da justiça. O advogado é o protagonista das relações jurídicas na sociedade. E isso é o mais importante da gente destacar. Esses pontos dos quais eu levanto, eles podem ser feitos em Itaqui, em Osório, em Pelotas, em Rio Grande, em Erechim, em São Leopoldo, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Um advogado hoje constituído numa carteira da Ordem dos Advogados, no outro dia em que ele recebe a carteira, ele já está apto para fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal e defender a causa mais importante da República. Né? É uma estrutura judiciária completamente democrática, né? E traz ao advogado um empoderamento. O advogado do Rio Grande do Sul pode advogar em São Paulo, pode advogar em Brasília, pode advogar no Amazonas. O advogado de Itaqui pode advogar em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. A advocacia não tem barreiras. A advocacia não tem limites. Ela é nacional e muitas vezes ela é inclusive global. Bom, eu coloco isso, eu tenho que entrar aqui, a gente vai conversando, mas eu acho importante a gente entrar dentro do tema ao qual a gente se propôs aqui. Né? Eu estava falando ainda da questão dos problemas da morosidade do Poder Judiciário, mas eu gostaria ainda de falar dos problemas vividos hoje pela inteligência artificial e também pelos problemas vividos pela advocacia de maneira global, da digitalização dos processos, por outro lado, e eu falo isso de maneira pragmática, não é uma crítica à digitalização. Sim. Mas a verdade é a seguinte, antigamente, para te fazer um protocolo, alguém tinha que te enviar pelo correio, tinha que contratar um advogado no interior do estado, esse advogado ir protocolar e tu tinha que contratar ele. Hoje em dia, as audiências, infelizmente, estão migrando para o sistema online. Né? Então, o advogado ele vai perdendo, né? Para a estrutura do processo eletrônico, mas principalmente para as empresas do que se chama de legal techs,
né? Então, muitas vezes um escritório tinha 10 ou 15 advogados, grandes escritórios, grandes bancas, simplesmente para protocolar os processos. Sim, Então, mesmo processos físicos, etc. E agora tem robôs que fazem esse trabalho pelos advogados, né? Então tem demissões em massas nos grandes escritórios. E isso é uma realidade. Os advogados têm perdido espaço de trabalho sim. para as tecnologias, né? Então Deixa eu aí, só desculpa lhe interromper. Uma colocação do doutor Alencar. Um assunto que poucas vezes aparece nas discussões sobre a prestação jurisdicional é a gestão dos cartórios. Em muitas comarcas, a lentidão dos processos decorre frequentemente da gestão dos cartórios. É, e tem razão, né? A gente né? sabe que isso sempre... E o Túlio tá lhe mandando um grande abraço. Grande abraço, Túlio, grande abraço. E o Alencar tem total razão. É, ele tem razão. Como a gente não pode, como nós podemos enfrentar hoje uma não uniformidade do Poder Judiciário, né? Tu imaginas, eu vou falar um exemplo aqui jocoso, mas é um exemplo verdadeiro, né? Tu imagina uma empresa como a Ambev, onde uma lata de Antártica saia com um gosto em um lugar e uma lata e com outro gosto em outro lugar. Tu não tem um padrão de qualidade do serviço do Sim, Poder Judiciário, né? Tu não tem um processo administrativo nos cartórios designados por lei, né? Então, nós temos o advogado em seu escritório, tem um rigor enorme com os prazos, mas os serventuários, o Poder Judiciário, não tem rigor com os prazos, não. né? E isso incomoda, isso nos afasta, né? Afasta o cidadão de saber que uma sentença pode demorar anos para ser promulgada. Um acordo, um alvará, principalmente, de um advogado, pode demorar mais de um ano depois de todo o processo tramitado simplesmente para expedir um alvará. Né? E isso nos afeta muito. Né? Eu acho que o Alencar destaca muito bem essa questão. E então, assim, ó, a gente tratou aqui da que eu chamei de tríade do apocalipse. Eu tratei da questão do estelionato educacional, onde nós temos aí 1.200.000 advogados. Isso não é uma crítica ao jovem advogado, pelo contrário, eu acho que cada um busca o seu espaço. Nós temos, por outro lado, uma morosidade do Poder Judiciário e, por outro lado, uma perda de espaço para a tecnologia. E aí a gente tem que se perguntar o que vai ser da nossa profissão para o futuro? Como é que a gente vai estar em 2030? Né? E eu acho super importante a gente se lembrar como era em 1990, 1992, 1995. Um escritório de advocacia precisava de estrutura interna, precisava do espaço dos arquivos. Né? Tu tinha lá 100, 150 processos, 200 processos. Então, isso ocupava lá 80 metros quadrados de um Sim, escritório. salas só de arquivo, né? Então, a gente vai tratar um pouco aqui da digitalização, do advogado digital, do que se chama de advogado 4.0, né? E aí eu vou tratar de cinco temas em relação, primeiro, ao advogado, esse de 2030, e cinco temas das nossas entidades, da Caixa de Assistência uh, e, e, da, e do sistema OAB, né? O que o advogado do futuro espera da nossa entidade. O advogado, antigamente, ele tinha uma demanda, ele tinha que ter uma secretária, no mínimo, para iniciar a carreira, uma sala aí de 120 metros quadrados no centro da cidade, um telefone fixo, né, dentro do seu escritório, ele ficava esperando tocar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o advogado não pode Não. esperar tocar, esperar um cliente simplesmente ligar. Tinha que contratar a empresa também para deixar as notinhas de expediente, lembra, doutor? Não Exatamente. sei se uma empresa ou uma pessoa que lia o diário oficial e colava, né? E máquina de escrever, imagina, né? Um advogado hoje pensar é impensável, né? Ir lá protocolar uma petição com máquina de escrever. Hoje, um advogado aí de 25 anos simplesmente não, talvez nem saiba o que é Nem isso. sabe, eu acho que nem sabe. Então,
Hoje nós temos escritórios com, digamos assim, uma palavra que ficou batida, mas é importante dizer, né? Nosso mindset hoje é o mindset de 1990 de muitos colegas, né? Que a gente pensa nesse tipo de estrutura, né? Mas será que isso é válido para o futuro ou o nosso cliente quer mandar um WhatsApp, né? Ou ele quer ligar para uma secretária para marcar um horário para falar com um advogado ou quer um advogado que esteja disponível por WhatsApp? Vamos ser honestos, né? As relações mudaram, né? O advogado, infelizmente, ele passa a ser advogado 24 horas, né? Muitos advogados hoje, com a sua renda diminuída, como a gente tratou, vai passar sim a atuar em home office permanente, né? Vai ter a sua estrutura na sua própria residência para, inclusive, diminuir os seus custos, né? Aquele advogado que ele vai procurar uma estrutura realmente mais enxuta. E aí vale um ponto que é bacana destacar. Olha, a doutora, acho que é não sei o nome, é Dagmar, vou dizer aqui, que é Padoan Dagmar, falando que é verdade, as notas coladas entregues. Mas alguém se lembrou disso. E aí é importante destacar a importância da Ordem dos Advogados, que desenvolveu o sistema próprio de nota de expediente. Esse sistema era caríssimo e hoje a gente faz essa entrega de maneira gratuita para os advogados. Olha, o doutor Alfonsin, Ricardo Alfonsin, entrou na live. Entrou, um grande abraço para ele também. Então, toda essa estrutura do mindset do escritório de 1990 permanece, de certa forma, né? E nós precisamos do quê? De um advogado que ele seja colaborativo com a solução, né, para o futuro, né? Ele não pode olhar simplesmente para o Poder Judiciário e querer protocolar um processo, né? Ele tem que resolver o problema do cliente de todas as formas, né? E o Poder Judiciário ele vira uma solução dentre tantas as outras. Por isso que é o lugar comum dizer isso, mas nós temos que focar a crescer a temática da mediação, da arbitragem, de fugir do Poder Judiciário para que a gente possa dar essa solução concreta para o nosso cliente. Porque ele não vai querer procurar a justiça mais, muitos dos clientes, e ele vai querer procurar soluções, sim, alternativas. Em relação à justiça colaborativa, então, um advogado digital, muitas vezes atendendo num café, num coffee shop, digamos assim, onde tem um Wi-Fi, o advogado trabalhando via coworking, que vai aumentar muito os espaços de coworking. Já é uma tendência, mas é uma tendência cada vez maior. A própria Ordem dos Advogados vai investir muito nisso. Isso que eu ia lhe perguntar, que o doutor Breyer falou que vai ser, não sei se já foi inaugurado ou será, ali na Rua dos Andradas, onde era a sede da UAB? Sim, nós vamos ter um espaço também ali, um espaço, um coworking, assim como o Trend, que a gente já tem na frente do fórum o Trend, que é um espaço de coworking para os advogados poderem peticionar, receber seus clientes dentro da estruturação, inclusive hoje fazer audiências virtuais, fazer sustentações orais, mas não audiências com testemunha, que essas devem sim ser feitas dentro do Poder Judiciário, que essas obrigações elas não podem ser relegadas a terceiros, mesmo sendo a Ordem dos Advogados. E aí eu toco no tema da especialidade do futuro, né? Não somente das nossas, por dois âmbitos, é verdade. Primeiro, a especialidade da especialidade, né? O advogado ele não vai ser mais especializado em direito do trabalho ou direito tributário. O advogado vai ser especializado em ICMS no estado tal, em tal cadeia produtiva, né? Na cadeia produtiva das farmácias. Ele é especializado em ICMS na cadeia produtiva das farmácias. É um outro tipo de especialização. O advogado ele será especializado em litígios de família, mas no âmbito internacional, entende?
Dentro dessas grandes áreas, inclusive nas áreas mais novas, que não são mais tão novas, como direito ambiental, direito desportivo, direito digital, vai haver um nicho dentro dessas matérias, né? Sempre, é lógico, preservando as nossas grandes áreas, como direito constitucional, direito civil obrigacional, direito contratual, direito penal, mas vai haver, sim, uma especialidade dentro das áreas. Hoje, muitos advogados não querem se especializar em direito penal, o advogado quer se especializar em direito penal econômico, direito penal empresarial, né? Não quer tratar de júri. E muitos são apaixonados pelo Instituto do Júri. Aliás, eu queria destacar, o júri ele tem que ser presencial. O júri ele Sim, não é um júri digital. Não existe tu tratar da liberdade de um cidadão ou tu colocar os pontos de um júri para uma plateia digital sem sentir a energia do local, né? Nós temos que preservar a nossa tradição do presencial, desses grandes momentos vividos pelo ordenamento jurídico, né? E aí eu trato dessas temáticas, mas a gente não pode se esquecer da especialidade em outras áreas, né? Ontem, segunda-feira, eu fiz uma live com o Chico Musi, que é o maior advogado do Brasil em direito empresarial. E ele brinca que o advogado que diz para ele que não gosta de matemática, de entender matemática, ele nem cumprimenta na rua, né? Porque ele entende ser uma burrice, né? A pessoa não gostar de matemática, exatamente. porque tem que resolver os problemas dos seus clientes, né? E quanto mais conhecimentos nas áreas adjacentes, melhor para o profissional da advocacia. Então, nós não podemos nos furtar dos outros conhecimentos, de ler os clássicos, de se aproximar de uma cultura geral, de viajar pelo mundo. Esse é o advogado do futuro. Então, com uma micro especialidade, mas com uma visão global, né? O advogado não é aquele dentista que só trata de dente. A gente precisa resolver os problemas humanos e a gente tem que entender o mundo como ele funciona. E aí eu Sim, trago uma expressão que eu acho muito bacana, que é o local, né? Que é um advogado local, mas com uma visão global, né? O advogado ele tem que olhar para o todo dentro da sociedade, né? Como resolver problemas em Itaqui, como a gente estava dizendo, da sua comunidade, mas tendo um relacionamento fora da sua localidade, com as redes sociais, né? A casa desse advogado que ele trabalha em home office vou e lhe aí interromper mais uma vez, porque o doutor Adelar Bittencourt está perguntando, jurimetria? Acho que é quanto aquele do júri que tu estavas falando um pouquinho atrás. não, eu estava tratando a questão da jurimetria, eu acho uma questão essencial que a gente está tratando, né? Que envolve muito a questão do direito digital que a gente estava conversando, né? Do advogado estar preparado. Ou seja, a jurimetria significa que você vai conseguir fazer um cálculo quando você ingressa no processo judicial de qual percentual que o seu cliente, mediante as jurisprudências, o computador vai lhe auxiliar nesse ponto, tem de ganho de causa, né? E isso é super bacana, Perfeito. para utilizar. Então aí eu estava tratando da questão do Glocal e depois eu quero entrar um pouco mais nessa questão dita por ele. Nós temos então um advogado que ele resolve os problemas locais, mas ele traz soluções do Brasil, soluções do mundo, né? Que ele sabe como é que são as relações no Uruguai, ele sabe quais são as relações na Argentina, ou seja, ele está na fronteira, mas ele está com um olhar para o mundo. Ele pode atender daqui um pouco, por que não? Um advogado que é um craque em direito tributário e está aqui, talvez ele consiga atender uma pessoa no Maranhão, uma empresa no Maranhão, né? E isso é super bacana. Eu posso citar aqui, nós temos mestres do direito que, teoricamente, pelo óbvio, estariam em São Paulo, que moram na Serra Gaúcha, que decidiram, poderiam morar em qualquer lugar do Brasil, mas que atendem todo o Brasil, né? E isso eu acho muito bacana.
E aí, um ponto que eu gostaria de destacar, né, dentro dessa área da inteligência artificial, né? Nós temos que tratar a inteligência artificial, entrando já no tema aqui da nossa instituição. O que vai ser a Ordem dos Advogados em 2030? O que vai ser a Caixa de Assistência dos Advogados em 2030? Nós temos que tratar a inteligência artificial como um acessório ao advogado, e não como um substituto do profissional do direito. E essa é uma luta das nossas entidades de dizer não à substituição do profissional, porque o advogado, de maneira alguma, ele é um intermediário do direito. Ele é, na realidade, um edificador das relações sociais. E somente um profissional qualificado, onde alguém da sociedade vai procurar um auxílio desse profissional, pode dar essa resposta a ela, e não uma máquina ou um computador. Né? E nós temos que ser muito duros nessa temática, que é uma temática que envolve algo que nós estamos vivendo agora, que é as prerrogativas digitais. A preservação das prerrogativas no meio... Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, mas essa aí é de parente, não vale, tá, Eduardo? É um primo meu, planta arroz no Taim, e ele quer saber como é que está a situação do Fundo Rural dos produtos para exportação. Como o arroz e a soja vendidos para fim de exportação. Eu acho que isso é para uma outra live, né, doutor? Nós vamos ter que chamar o pai, ou tu, ou os dois juntos para responder só sobre o tema do Fundo Rural ou sobre temas rurais, jurídicos. Hoje, quanto à questão do Fundo Rural, nós temos o Fundo Rural somente, é o que a gente estava dizendo, o advogado pode ser especializado só em Fundo Rural, né? Porque são vários dentro do Fundo Rural. Mas assim, o tema da exportação ele já foi definido pelo STF, né? Então, o que o produtor tem que fazer? Ainda pende o julgamento dos embargos de declaração, é verdade. Mas ele deve procurar alinhar a sua nota, né, com a CEFOB ali, correta na questão da exportação. E tem uma série de questões burocráticas importantes para tratar desse tema, que eu acho que não cabe aqui na live. E ele procurar também, dentro da sua trade, que ele vende o arroz, ou a soja, ou produto para exportação, um alinhamento e também procurar o Poder Judiciário para que ele se exima do pagamento. Eu acho que esse é o ponto importante. Bom, perfeito. Muito obrigada, doutor. Global. Deixa eu só lhe colocar. Faltam 8 minutinhos para o final da nossa live. Tá bom. Bom, eu vou tratar então aqui do tema da nossa entidade, aproveitar em 5 minutos aqui para tratar o que eu penso, né, dentro da nossa entidade para 2030. Então a gente tem que pensar o seguinte: hoje a gente está entregando, infelizmente eu tenho que dizer isso, mas é a carteira já 120 mil, já passamos da carteira 120 mil dentro da nossa entidade. É impressionante isso, né? Entregar em 2030 qual carteira? Né? Nós vamos entregar a carteira talvez 200 mil já, quase. Então, é isso que eu estava tratando lá do início da nação jurídica. Né? E nós, quando o doutor Lamac, em 2007, pegou a entidade, ele estava entregando a carteira 70 mil. E já são mais 50 mil profissionais dentro desse período, né? Do presidente Lamac, a presidente Bertolucci, presidente Breyer, que ingressaram dentro da nossa entidade. E a nossa exigência certamente será outra em 2030. Né? A nossa importância para essa nação jurídica. Doutor Adelar está falando aqui que o direito agrário desde os bancos universitários é pouco estudado. Num outro momento, interessante o tema agrobusiness global e local. Vamos fazer sim uma live sobre esse tema. Bacana. Eu acho que é um tema do momento também. Muita gente claro. Porque a gente tem visto aí que o agro tem mantido o PIB brasileiro aí em patamares satisfatórios, né? Porque se não fosse isso, a gente estava... Não, é o que segurou, né? É o que está nos segurando, né, doutora? A verdade é essa. Olha, 5 minutinhos. Vamos terminar no nosso tema e a gente vai fazer uma outra live de agribusiness. Prometo. Abraço aí para todos os colegas. Bom, mas aí a gente está tratando aqui da questão das prerrogativas digitais, né? Da importância da gente lutar pelo espaço do advogado
nas sustentações orais, nas sessões telepresenciais, que os desembargadores estejam realmente conosco numa sala, e não que a gente envie um link perante uma petição para talvez alguém assista aquele link, né? Nós precisamos saber, sim, e obrigar, infelizmente, as pessoas a assistirem à sustentação do advogado. Nós temos que tratar a questão dos novos parâmetros éticos. Eu acho que isso é uma pauta super importante que o Conselho Federal está levando adiante, mas quais são as relações no âmbito digital éticas do advogado, né? O advogado ele tem que poder expressar a sua profissão dentro dos limites éticos, mas a gente tem que conseguir parametrizar essa temática. Tratar da questão da plataforma social, da ordem, como uma plataforma social de debates, né? Eu acho isso fundamental, da gente agudizar, no sentido positivo, esse tema dentro da ordem. A ordem sempre foi a plataforma preferida da sociedade, favorita de debates, né? Não à toa a ordem tem tantas vitórias no Poder Legislativo, junto ao Poder Judiciário, junto ao STF, porque nós temos uma confiabilidade muito grande da sociedade, né? Isso é muito importante e ela deve ser cada vez maior em tempos de tantas dúvidas dentro da sociedade. E nós temos uma questão da Caixa de Assistência, que ela vai se tornar cada vez mais protagonista, e ela tem que procurar, e é isso que a gente procura, dar benefícios mais perceptivos ainda para os advogados, né? Auxílios, como a gente tem feito agora na pandemia, toda a advocacia tem conhecimento disso. E, por último, tornar os nossos serviços administrativos mais imediatos, importantes e digitais para os advogados, ou seja, as certidões, a emissão de certidões, mas também a questão da sociedade de advogados. Cada vez mais a gente avançou muito, mas a gente tem que avançar muito mais junto aos advogados. Eu acho que são esses os pontos que eu trago aqui. Uma hora passa rápido, né? Passa muito rápido, a gente não se dá conta. Só vou falar a última coisa do doutor Adelar, que ele está falando que as práticas do IPROC, um exemplo. Esse mês eu tive em 30 dias sentença do GF nos auxílios indeferidos. Pois é. Lamentável. É lamentável, né? É ruim. Então, às vezes, essa coisa também de ficar tão rápido traz esse outro aspecto, né? Que não é a sentença que a gente busca, não adianta, né? Essa celeridade versus... O magistrado ele tem que saber da sua importância política. Ele não pode, me desculpa, pode se parecer forte, mas ele não pode se esconder atrás da pandemia para não trabalhar, né? Exatamente. Isso dos serventuários ou dos magistrados, né? Nós queremos, e a sociedade quer, o Poder Judiciário trabalhando de maneira, não simplesmente entregando... 2 minutinhos, foi procedente, ele está dizendo aqui, será que eu li errado, então? Tive em 30 dias sentença do JEC nos auxílios, mas ele colocou indeferidos, então foram deferidos, é isso? Eu acho que não sei. Doutor, faltam 1 minuto e 37 segundos. Eu não sei se tu queres entrar novamente ou a gente combina para uma próxima data. Advocacia que ingresse no site da Caixa de Assistência dos Advogados, ingresse no site da Ordem dos Advogados e saiba todo o trabalho que tem sido feito por essas editorias para fazer entregas para a advocacia. Frequente o IARGS, procure aqui prestigiar a nossa estrutura aí, que é uma plataforma jurídica importante dentro da nossa... Eu queria falar do IP também, que agora tem essa novidade. Eu vou ter que lhe chamar para uma outra live, doutor. Falta 1 minutinho, lhe agradecer de novo, assim, muito, muito obrigada. A doutora Sulamita aqui agradecendo novamente. Caro presidente, parabéns pelas importantes colocações. Precisamos de jovens qualificados para buscar solução dos problemas da advocacia. Grande abraço. Doutor Alencar lhe dando os parabéns, Pedro pela live e a doutora Sulamita lhe mandando um grande abraço. Eu lhe agradeço imensamente. Vamos combinar uma próxima. Combinado. E lembrando que amanhã temos outra live com a doutora Kalin Rodrigues
também falando da advocacia nas novas tecnologias e a lei de LGPD. Não perco por nada. Não perco por nada. Até mais. E é ele mesmo, doutor. Adorei também saber de ti, muita saudade. Faz horas que eu não te vejo, doutor Alencar. Um abraço para o Alencar também. Um abração. Até mais. Doutor Tchau, tchau. Pedro, valeu, tá? Tchau, tchau. Obrigado.